E aí, beleza? Bem-vindo ao Cenário, seu canal sobre coisas legais de assistir. E nesse vídeo vamos falar sobre os 7 maiores fracassos de bilheteria de 2022. Então já dá um like nesse vídeo aqui e assiste até o final e comenta se você se surpreendeu com algum dos filmes que estão nessa lista. Bom, e o primeiro filme dessa lista é Morte no Nilo. Bom, o filme conta a história de um casal que estava em lua de mel e aí aparece alguém morto e sem dar muito spoiler, é aquele filme que trabalha naquela temática de quem foi que matou. A pessoa que morre sempre tem vários inimigos e sempre tem vários suspeitos, muita gente poderia ter matado. E por coincidência ou não, roteiristicamente falando, tinha o maior detetive do mundo lá nessa mesma viagem e ele começa a investigar e o negócio vai ficando bem enigmático ali, porque o assassino tenta fazer outras mortes para encobrir as pistas de quem que ele é. E o filme ele teve um orçamento de 90 milhões e acabou arrecadando ali no seu total 137 milhões. Talvez você deve pensar, de 90 para 137 teve um lucro ali de uns 40 milhões, só que para uma bilheteria ela oferecer lucro para os seus investidores, precisa alcançar mais que o dobro. Bom, você vai entender nos outros filmes dessa lista aqui. Bom, o público até curtiu esse filme, né? A galera que assistiu gostou bastante, mas talvez por causa dos atrasos e adiantamentos que tiveram que fazer e algumas situaçõezinhas que aconteceram com o elenco pode ter feito com que ele não alcançasse o que precisava para ter lucro, ou seja, foi um fracasso logo no começo do ano. O segundo filme dessa lista é Lightyear, filme que conta a história, daquele boneco do Toy Story. É uma história muito bacana, inclusive tem vídeo aqui nesse canal falando sobre esse filme em uma lista de filmes para assistir com a família, filmes para assistir com as crianças, tá aqui no card. Assiste lá para poder entender um pouquinho mais sobre esse filme e aproveita e já vê outros filmes legais para você assistir com a criançada, com a família. Bom, esse filme, ele é um spin-off ali de Toy Story, que são filmes que alcançam bilhões em suas produções. Então eles investiram pesado nesse filme, investiram 200 milhões nesse filme e arrecadaram apenas 226 milhões. Gente, é um prejuízo gigantesco que eles tiveram nesse filme, porque lembra que eu falei, ele precisa arrecadar o dobro, mais que o dobro, para poder ficar empatado e começar a lucrar? Então, Lightyear nem o dobro conseguiu alcançar. É um filme bacana, um filme bem ok, é bem legal de se assistir, principalmente com a molecada. Mas talvez ele não tenha conseguido alcançar uma bilheteria honesta com ele, porque ele disputou sala com Top Gun Maverick, gente. Um filmaço que todo mundo tava indo assistir. E disputou sala também com Jurassic World, que foi o término ali, Dominion. Foi a conclusão lá da trilogia, o reboot, sobre dinossauros. Então, ficou um pouquinho pesado pra ele competir sala. Eu não sei se você vai no cinema várias vezes no mesmo mês ou na mesma semana, mas a maioria das pessoas, quando vai ao cinema, assiste apenas um filme, e não vai todo final de semana. Eu, particularmente, gostaria de ir, mas eu não tenho condições pra poder ir todo dia no cinema, Então, a galera que vai assistir filme acaba tendo que escolher entre um filme e outro que tá em cartaz, e isso pode ter feito com que Lightyear não tenha conseguido atingir o que se precisava. E o terceiro filme dessa lista é Os Segredos de Dumbledore, um filme aí spin-off de Harry Potter, que é um grande sucesso até hoje, Uma franquia, tanto de filmes quanto de livros, bem respeitado na cultura nerd, falando sobre um dos personagens mais amados, se bem que é meio suspeito falar, porque todos os personagens dessa franquia, dessa história, são muito amados, mas o Dumbledore, gente, ele é muito amado, muito querido, até por quem nem é tão fã assim das histórias. Assistir um filme sobre os segredos dele seria maravilhoso. E o filme, com investimento de 200 milhões, ele arrecadou 405 milhões. Pra mim e pra você, pode parecer muito bom, Porque é o dobro do que ele teve de investimento. Mas para os investidores, isso não foi o suficiente e com certeza não é. Na indústria do cinema, precisa ser mais do que o dobro. Pra vocês terem ideia de como que isso foi um fracasso para a bilheteria do filme, a sua sequência foi até mesmo cancelada, acredita nisso? Cancelada por causa do seu alto custo, 200 milhões é muito dinheiro para você investir em um filme. Teve muitas críticas, as críticas severas sobre o filme. E para ajudar no seu elenco, tava com Ezra Miller. Para quem não conhece, é o ator que tava fazendo o Flash, chegou a interpretar ele nos 2 filmes da Liga da Justiça, aquele de 2 horas e o de 10 mil horas. Esse cara se envolveu em muitas polêmicas, foi preso, fugiu da polícia, tava batendo em nego aí, então isso prejudicou bastante a franquia e o filme em si, com a bilheteria bem baixo do esperado. Hi, my name is Ezra Miller. I'm 23 years old and I am still an obsessive Harry Potter nerd. E o quarto filme é Red, Crescer é uma Fera. Esse filme é um filme muito fofinho que conta sobre como é importante e como que é necessário a sua inscrição nesse canal para que ele possa crescer, porque crescer é uma fera. Bom, eu conto muito com a sua inscrição, ajuda a gente bastante. Inclusive, um sucesso desse ano foi esse canal atingir a meta de 100 inscritos.
E fica um agradecimento especial para vocês aqui, cada inscrito, vocês são muito, muito importantes e preciosos. Muito obrigado mesmo, fica o meu agradecimento de coração e um agradecimento especial pro Adriel Alves. Só porque ele comentou ali, né, fui o 100º inscrito, obrigado por ter comentado e ia ser legal se você se inscrevesse e colocasse qual é o número que você tá na inscrição, vai ser bem bacana isso e você pode aparecer no próximo vídeo, viu? Mas é isso, obrigado a todo mundo, valeu, viu? Porque aqui nesse canal sempre estamos falando sobre coisas legais de se assistir, listas e tudo mais, e a gente interage com os comentários ali de uma forma bem bacana. Bom, agora sobre o filme, ele conta uma história muito fofinha, né, sobre adolescente e como que é o amadurecimento dela de uma forma fantástica, com uma analogia fantástica, né? Particularmente eu gostei bastante dessa animação da Pixar, só que esse filme foi o maior fracasso dessa lista, porque ele teve um investimento de 175 milhões e teve o lucro apenas de 20 milhões. Gente, ele não conseguiu nem empatar o arrecadamento com o investimento, muito menos dobrar, ficar mais que o dobro. Foi um baita prejuízo. Talvez esse prejuízo foi porque o filme estreou tanto no streaming quanto no cinema, de forma simultânea, né? Eu particularmente assisti no streaming, não assisti no cinema. Então isso pode ter prejudicado muito e com certeza foi por isso. Interessante que a bilheteria do filme não tem relação direta com a qualidade do filme em si. Porque todos os filmes que eu citei até agora são filmes bons, mas às vezes por uma estratégia de marketing ali mal feita e outras questões que podem envolver essa indústria, tem todo um planejamento, né? Se falha em uma das coisas, pode fazer o filme, ó, afundar, mesmo sendo uma obra-prima, como é o caso de Red. Outra obra-prima também, e com uma história, uma premissa bem promissora, é o filme Moonfall. Não sei se estou falando direito, mas se não tiver, me corrija aí nos comentários. Pensem em um filme de ficção, na mesma pegada de Interestelar, que conta a história em que a Lua começa a sair de órbita e começar a vir na direção da Terra. Gente, se a Lua vem colidir com a Terra, tá todo mundo ferrado. E esse filme conta essa história. E aí tem uma mulher, ex-astronauta da NASA, que acredita que consegue impedir isso daí, só que ninguém acredita nela. Apenas um colega astronauta que bota fé nela, e o filme segue essa premissa. Então, pra você que gosta de ficção científica, deve imaginar que esse filme tem um potencial excelente pra ser muito bom, só que nas bilheterias deu muito ruim. O filme tem um investimento de 140 milhões e arrecadou apenas 67,2 milhões. É triste, né? Porque esse é o gênero dos meus favoritos. Bom, e o sexto filme dessa lista é Morbius. Não sei você, mas eu não fiquei muito surpreso em saber que esse filme não alcançou uma bilheteria muito boa. Como fã de filmes de heróis, eu torço para que todos os filmes se dê bem e entreguem um bom filme pra gente, né? Mas esse, através dos trailers, eu já tava imaginando que não seria um filme que daria muito bom. Principalmente porque ele lançou na mesma época de The Batman. E também é um personagem morcego, né? Só que tem um fandom muito maior mesmo. Bom, ele teve um investimento ali até honesto da Sony, né? Eles não investiram muito, entre aspas, de 75 milhões e ele arrecadou apenas 167 milhões. E chegou ali na marca do dobro, mas ele precisava de mais para poder se pagar. E o sétimo filme dessa lista, e último, mas não menos importante, inclusive mais surpreendentemente do que os outros, é Adão Negro. Gente, eu assisti esse filme foi maravilhoso, foi bem divertido de se assistir, e ele fracassou miseravelmente na bilheteria. Ele teve um investimento colossal de 295 milhões e arrecadou apenas 384 milhões. Ele precisava de 600 milhões só para começar a dar lucro, só que isso não aconteceu, infelizmente. Talvez tenha acontecido porque a crítica detonou muito esse filme, fazendo com que os fãs do personagem, até os decenautas, eles não fossem pro cinema assistir, esperaram a sair no streaming, por exemplo. Eu mesmo assisti no streaming também. Sem falar que o filme disputou sala com Pantera Negra 2, filme que tava bastante no hype, e outra, a data de estreia dele teve que ser um lance lá com Halloween lá nos Estados Unidos, e fez com que muita gente não fosse pro cinema também assistir. De qualquer forma, esse filme foi o pontapé inicial pra Warner virar a casaca e mudar todos os planos e começar um novo projeto de filmes. Eu tô torcendo pra que venha coisa boa aí, mas infelizmente esses filmaços aí dessa lista, todos eles não conseguiram atingir o esperado ou necessário pra manter a conta no azul ali. Bom, de qualquer forma, filme bom, filme ruim, fracasso ou sucesso de bilheteria, nós vamos estar aqui falando e eu conto com você. Já comenta aí se algum desses filmes te surpreendeu. De qualquer forma, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até mais.